Programa Família Verzola Recebe apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, eu sou o Dr. Leonardo Balieiro, especialista em direito imobiliário aqui na cidade de Franca e região, tá? Atuando já há quase 20 anos. E eu vim aqui para tratar de um tema, resumidamente, de um tema muito importante do mercado imobiliário, que é o contrato de compra e venda de imóvel, tá bom? Eu venho passar aqui uma dica muito especial para todos que estão nos assistindo, que é a necessidade de se colocar algumas cláusulas específicas no contrato que não podem, acredito ao meu ver, como profissional, faltar. Não somente qualificação das partes, que são os dados pessoais das partes, os dados do imóvel, situação registral de um imóvel, preço e forma de pagamento, mas principalmente condições suspensivas, tendo em vista que atualmente o financiamento imobiliário faz parte de um contrato de compra e venda. Então, se essa condição suspensiva não constar e esse financiamento imobiliário não vier a ocorrer, deva constar nesse contrato cláusulas penais de descumprimentos e questões de desistências e, principalmente, também, eu acredito que até para comprador e vendedor, o registro do imóvel. Não adianta a gente fazer um bom contrato, ter um contrato redigido de forma bem elaborada, se ao final o comprador, principalmente o comprador, não transferir esse imóvel para si, seja por escritura pública e posteriormente para registro. O registro, ele é importante por quê? Primeiro porque é o que traz de fato e legalmente propriedade ao comprador, mas também cessa a responsabilidade e obrigação do vendedor com relação àquele imóvel. Então procure um advogado especializado, não use contratos de internet, contratos prontos de imobiliários, contrate um advogado especializado na área para elaborar o melhor documento para a sua transação, para a sua compra e venda, tá? O advogado, ele é um investimento para o seu negócio, porque ele traz segurança jurídica e protege o seu patrimônio. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos abrindo mais um programa da série Família Verzola Recebe, como sempre, aqui pelo nosso Canal 3. Pessoal, e você também sintoniza a gente pelas nossas mídias sociais, pelo nosso YouTube, pelos nossos Facebook e Instagram. Em todos esses canais você sintoniza o Família Verzola Recebe, completando neste ano 17 anos no ar. Pessoal, e na série de boas reportagens e bons convidados que eu trago todas as semanas a vocês, hoje trago um dos grandes nomes da advocacia francana, ele que é um grande especialista na área de direito imobiliário e também na elaboração de contratos, Dr. Leonardo Balieiro. Na oportunidade, ele vai contar um pouquinho para a gente desse trabalho realizado e também um pouquinho da sua vida. Não é mesmo, Dr. Leonardo? Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Lucas. É um prazer aqui estar prestigiando esse programa tão legal e que traz tantas informações para a população de Franca e região. Eu que agradeço por ter aceito meu convite e estar aqui conosco para a gente debater um pouquinho sobre a área do direito, sobre a área do direito imobiliário, que eu acho de fundamental importância, para a gente poder informar um pouquinho melhor os nossos amigos telespectadores. Dr. Leonardo, inclusive, está participando do nosso Momento Jurídico na abertura do programa, como vocês puderam conferir, dando dicas especiais a vocês, amigos telespectadores. Mas para o pessoal, doutor, conhecer um pouquinho da sua vida logo de cara, conta um pouquinho para a gente quem que é o Dr. Leonardo Balieiro. Leonardo Pereira Balieiro, nascido em Franca, sou daqui de Franca, nascido em 1982, numa época ainda que não havia internet, não havia telefone celular. Que havia uma boa infância, né? Que a gente brincava na rua, ia pro clube, né? E todo mundo... a gente brinca que amigo da gente, para falar com a gente depois da escola, tinha que esperar às 6 da tarde para a gente voltar da rua para poder brincar, né? Poder tá falando com a gente. Então, assim, cresci aqui, tive meus filhos aqui em Franca, tenho 2 filhos, né? E atualmente ainda advogando, eu gosto muito dessa área. Acabei fazendo até curso de técnico em informática, porque a gente sabe, mas eu trabalhei na área de informática antes de entrar para a faculdade de Direito, fiz faculdade de Direito de Franca, também aqui em Franca, fiz pós-graduações, especializações, também transações imobiliárias, eu gosto muito da área imobiliária também,
Esse sou eu, joguei basquete também durante toda a minha infância e adolescência. Também. Sempre achei que eu ia ser o atleta do basquete, mas infelizmente a estatura não me foi possível, mas é isso aí. Bacana, muito bom. Me fala uma coisa, quem foi que te incentivou a entrar para a área jurídica? Então, eu não tive um incentivo especificamente, porque a minha família, meus pais, meus parentes mais próximos não atuavam e não atuaram na área jurídica. Meu avô, né, o pai do meu pai, foi advogado, mas quando eu já me dei por gente, ele morava no Rio de Janeiro, ele já estava aposentado. Então, eu não tive muito bem esse incentivo na questão da área do direito e foi uma decisão, eu acredito, individual mesmo. Certo, certo. Até por acreditar no mercado e gostar muito de conversar, de ter essa questão sociável, eu acho que eu tenho um pouco dessa facilidade. Então eu entendi que seria uma área legal de atuar. Muito bom. Como eu falei na abertura do programa, a gente sabe que você é um grande especialista na área de direito imobiliário, também na elaboração de contratos e tudo mais. Quais outras áreas que seu escritório atua, doutor? Então, essa é uma das áreas, né? Também uma das áreas fortes do nosso escritório é o direito de família, né? Como lado claro que está dentro do direito de família e inventários, é uma área que eu atuo muito, na verdade. E também na área civil, na parte mais de ações indenizatórias, ações de cobranças judiciais. Essas são as áreas que a gente mais atua, desde, claro, dependendo uma assessoria ou outra, ou uma parceria ou outra em alguns outros temas, a gente acaba atuando. E aí é claro que a gente tem colegas de outras áreas especialistas que quando a gente precisa de um parceiro, a gente tem aí essas pessoas, esses profissionais para nos ajudar também. Isso aí hoje é fundamental no mundo jurídico, né, doutor? Ter essas parcerias, porque a maioria dos advogados são especialistas em determinadas áreas, né? Com certeza. Então, para não deixar de atuar em outras áreas, fazem essas parcerias, né, para sempre estar atendendo a comunidade de uma forma completa, né? Exatamente, porque a gente, no fim das contas, o que a gente quer é atender o melhor possível para esse cliente. E muitas das vezes a gente não tem aquela especialidade daquele caso que aquele cliente precisa, a gente tem que ter humildade para entender isso e aí ter a parceria com esse profissional dessa área que a gente precisa ali da assessoria é extremamente necessário. Certo, certo. Inclusive eu fiz um convite para o Dr. Leonardo para a gente falar hoje sobre o tema do direito imobiliário, que eu acho muito importante. Há muito tempo eu não falo desse tema aqui no nosso programa, então hoje eu achei muito bacana a gente tratar um pouquinho mais desse assunto tão complexo. E o doutor, como especialista, vai contar um pouquinho para a gente sobre a área do direito imobiliário. Doutor Leonardo, quais são os principais cuidados que uma pessoa deve ter antes de assinar um contrato de compra e venda de um imóvel? É um tema um pouquinho, parece que não um pouco complexo, né? A gente vai adentrar mais especificamente durante a nossa conversa para que a gente possa explicar melhor. Mas, resumidamente, né, eu acredito que ter clareza no que está sendo feito, eu acredito que hoje um contrato ele precisa ser analisado por um profissional competente para que essa relação entre comprador e vendedor e essas vontades possam ser colocadas no documento. O contrato ele é um documento muito particular, a gente fala, né? Ele não pode ser engessado. Cada caso é um caso específico. Então, eu acho que a elaboração vai nisso. Vai do profissional entender realmente o que as partes precisam, o que são as obrigações e necessárias para que aquele contrato se cumpra de forma integral e correta, sem conflito. E, claro, dentro disso tem análise de toda a documentação do imóvel, né? Então, eu acho que o contrato tem situações que precedem esse contrato, que é a análise de documentação de um imóvel, certidões, né, certidões até de comprador, vendedor, a gente tem que entender o histórico do que está sendo feito documentalmente para viabilizar que esse contrato seja cumprido, né? Então eu acho que tem toda uma análise a ser feita, antes, durante, para que depois do contrato tudo se cumpra tranquilamente. Daí a importância onde a pessoa procurar um profissional que possa auxiliá-la de maneira segura, de maneira correta, para também não cair em algumas armadilhas aí, né, doutor? Tem muita armadilha, eu acho que nem é só tanto armadilha. O que a gente vê hoje muito dentro dos profissionais, não é nem só dentro do profissional.
Eu acho que o que acontece muito, e eu falo isso para a população, realizar essas negociações sem o respaldo do profissional. E acreditar que aquele contrato de internet, aquele contrato pronto de imobiliária vai suprir essa necessidade que ele precisa. E aí o que acontece muito dentro do escritório, parece que não, mas a gente recebe muito cliente já com a realização dessa transação, esse contrato assinado pronto, ele já com esse conflito pela falta de cláusulas básicas e necessárias do contrato, que muitas vezes aquele profissional, por não obter aquela informação ou não procurar obter aquela informação, ele não coloca dentro daquele contrato, né? Certo, certo. E dentro da sua visão, com a experiência que você tem, quais são os erros mais comuns hoje cometidos tanto por compradores como por vendedores? Assim, sem sombra de dúvidas, pelo menos pela minha experiência, pelo vendedor é omitir informação real do que está acontecendo. O vendedor, naquela ânsia de vender aquele imóvel, né? Nós estamos falando da venda de um imóvel, seja terreno, seja casa, seja apartamento, seja chácara. Ele muitas das vezes ele informa que aquele imóvel está disponível para venda, né? Que o comprador, que ele está disposto a vender o imóvel, ele coloca aquele preço no imóvel, ele alega que está tudo certo, mas na hora que aí a transação é feita, as partes chegam num consenso de preço, de forma de pagamento, mas na hora que a gente vai assinar o contrato e antes disso analisa toda a situação registral do imóvel, existem pendências que são passíveis de regularização, mas que podem demorar. E aí aquele comprador não quer esperar, né? Não estava esperando, não se sente seguro. Isso é uma coisa que o vendedor, até muitas vezes, não de má fé, mas realmente por esquecer, e aí sem o respaldo de um profissional que não questiona sobre algumas questões, ele não informa e aquela transação acaba não acontecendo. Sobre o comprador, com certeza absoluta, é a questão dele não estar apto, dentro do seu CPF, ou se a empresa que está comprando o seu CNPJ, dentro de algumas situações, a fazer realmente a compra daquilo. Ele não foi exposto para ele algumas situações que ele não consegue cumprir, seja na questão até da forma de pagamento, porque não colocou no contrato um prazo que ele precisava. Então são erros assim que acontecem no comprador, mas normalmente mais pelo vendedor e análise do imóvel mesmo. Certo, certo. Me diga agora, o que caracteriza um contrato de compra e venda bem elaborado, doutor? Aí vamos lá, eu acredito que é exatamente e boa parte do que a gente já vem conversando desde do início, né? Um contrato bem elaborado é constar todas as vontades exatamente das partes, né? Um contrato bem elaborado, ele não precisa e não deve ter só identificação de partes, situação registral do imóvel, mas cláusulas penais, né? Cláusulas de rescisão, cláusulas suspensivas muitas vezes de contrato, né? Eu acredito que isso precisa ter prazos a serem cumpridos, até questão também de posse, desocupação. São vários pontos, várias cláusulas que precisam e são necessárias constar num contrato bem elaborado. Um contrato que não é bem elaborado sempre acaba faltando alguma cláusula que pode causar um conflito lá na frente que as partes não consigam, entre elas, resolver, porque não está constando no contrato. E aí é claro que o comprador ele tem uma vontade, o vendedor aquela vontade, as partes não concordam, aí é a hora que precisa da via judicial para se resolver, o que eu acho que, como advogado, é a última instância que eu falo para o escritório que a gente busca. A gente sempre tenta resolver toda essa questão de forma extrajudicial. Olha, a gente já viu tanta gente fazer isso, né? Procurar na internet o contrato pronto. Vou procurar um modelinho aqui para economizar, vou procurar isso aqui, mas depois não adianta nada. Cai do cavalo e aí a situação fica cada vez pior, né? Porque não procurou alguém especializado para ajudar, para dar aquela orientação segura e necessária, né, doutor? Exatamente. E não só no contrato de compra e venda, né? Eu vou tomar a liberdade de relatar uma questão que aconteceu esses dias lá no nosso escritório. Eu jurava que ainda não existiria ou existia esse tipo de contrato, que é o contrato de papelaria. Nossa. E eu tomei conhecimento que ainda existe. Meu Deus. Da mesma forma que existe aquele recibo azul que a gente compra na papelaria, que tem total validade, não é que o documento não tenha validade,
Mas como ele é engessado, ele falta. E o cliente chegou para mim com esse contrato de locação, com esse documento de papelaria, me perguntando se a parte que estaria deixando o imóvel deveria pagar uma multa ou não. Ora, deveria constar no contrato. Então não sou eu, não é a lei que está dizendo sobre isso. Tem que constar no contrato esse tipo de cláusula. Então, assim, sempre vai faltar alguma coisa, porque as partes, muitas das vezes, naquela ânsia também, naquela felicidade de estar transacionando e acreditando, inclusive, que todo mundo vai cumprir o que está sendo conversado, toda aquela boa-fé, no final isso pode não acontecer. E se você não tem isso registrado, das consequências e obrigações daquelas partes, é um problema sério. Olha só que importante a colocação do Dr. Leonardo nos deu agora, pessoal. Você está conferindo o Família Verzola Recebe. Eu vou para o meu primeiro intervalo comercial e eu volto já com o Dr. Leonardo Balieiro. Após mais de 17 anos no ar, o programa Família Verzola recebe e acumula uma história de sucesso, inovação e a fidelidade de uma audiência dedicada. Ao longo desse período, o programa evoluiu, adaptando-se às mudanças na mídia e no comportamento dos telespectadores, mantendo-se relevante e impactante. Há 17 anos entramos na sua casa para informar, emocionar e contar histórias que fazem parte da sua vida. São mais de 2.000 programas, milhares de convidados e incontáveis sorrisos, reflexões e boas conversas. A marca de mais de 17 anos no ar, ininterruptos, reflete não apenas a longevidade, mas também a capacidade de se reinventar, proporcionando entretenimento de qualidade e se consolidando como um marco na TV da nossa região. E tudo isso só é possível porque você está aí, do outro lado da tela, nos acompanhando dia após dia. Programa Família Verzola Recebe, 17 anos no ar. A história continua. E o melhor ainda está por vir. Há mais de uma década conectando você ao melhor entretenimento. Apoio: Clínica de Acupuntura Doutora Huang Wei Ling. Energia vital em cada ponto. Dr. Francisco de Lúcio Terci. Trajetória que honra a advocacia e engrandece a justiça. Lovo Advogados. Referência única em assessoria e consultoria jurídica corporativa, destacando-se pela inovação, solidez, confiabilidade e, sobretudo, por exceder as expectativas dos clientes. Doutor Saulo Futi Bueno. Visão, trabalho e resultados. Um cidadão que transforma setores. Lar São Vicente de Paulo. Mais de um século cultivando cuidado e afeto. Dr. Carlos Augusto Mantovani. Médico, ginecologista e obstetra. Cuidando da saúde da mulher em todas as fases da vida. Dr. José Reinaldo de Paula Tasso. Médico oncologista clínico. Cuidando da vida com ciência, dedicação e esperança. Fundação Espírita. Judas Iscariotes. Onde a experiência da vida é valorizada todos os dias. Escritório de Advocacia do Dr. Antônio Roberto Soares. Especializado em Direito Penal e Processo Penal.
O Instituto Odontológico Função e Arte cuida do seu sorriso com a mais alta tecnologia e um atendimento personalizado de uma equipe especializada. Afinal de contas, o seu sorriso é o nosso cartão de visitas. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Na Clínica Função e Arte, oferecemos tratamentos completos para toda a família. Odontologia de excelência para sorrisos que brilham, porque você merece sorrir mais. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Rua José Ribeiro Conrado, 296, bairro São José. Telefone 3707-7600. @odontologia.função.arte. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança. Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Wei Ling, cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu, pra gente ficar pra cima. Treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top. Roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar. Se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo. Vem pro Magalu, pra gente ficar poderosa. E maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa. Papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. A Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. Colégio Mundo do Saber. Você sonha com um futuro brilhante para seu filho? No Colégio Mundo do Saber, transformamos sonhos em conquistas. Aqui, o aprendizado vai muito além da sala de aula. Com uma estrutura completa,
Professores qualificados e uma proposta pedagógica inovadora, formamos alunos preparados para os desafios do presente e do futuro. Educação infantil, ensino fundamental e médio, com foco em valores, tecnologia, idiomas e excelência acadêmica. Colégio Mundo do Saber, onde o saber se encontra com o cuidado e cada aluno é tratado como único. Matrículas abertas. Agende uma visita e venha conhecer de perto tudo o que preparamos para o seu filho crescer com confiança e qualidade. Colégio Mundo do Saber. Educação que transforma vidas. Há 120 anos, os vicentinos seguem com a missão em Franca de acolher com caridade aqueles que mais precisam. Ao longo de décadas, o Lar São Vicente, fruto da Sociedade São Vicente de Paulo, é um símbolo de amor, respeito e dedicação à pessoa idosa. Cada sorriso, cada cuidado e cada abraço refletem a essência do nosso trabalho, que é oferecer um lar onde a dignidade e o bem-estar de cada idoso são prioridades. Com o apoio da comunidade, seguimos firmes, inovando e garantindo que aqueles que mais precisam recebam carinho e atenção que merecem. Lar São Vicente de Paulo de Franca, 120 anos de acolhimento e respeito com a pessoa idosa. Nossa gratidão a todos que fizeram parte dessa jornada. Está com o cartão de crédito atrasado, no rotativo, cheque especial estourado, comendo quase todo o seu salário, ou ainda aquele empréstimo em aberto, sem saber como pagar a parcela vencida ou a vencer? Pois bem, eu sou Murilo Gonçalves, advogado, e hoje venho trazer especialmente para você, pessoa física e jurídica, que se encontra nessa situação, uma dica jurídica muito importante de como lidar e como resolver esta questão. Então, fique atento e segue essa dica. Serei bem direto e assertivo. Se você se encontra nessa situação, não faça acordo parcelado, não massifique sua dívida e não pague qualquer valor inferior ao valor total da fatura do seu cartão ou financiamento, sem antes falar com o advogado de sua confiança. Pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito, fazer acordo por pressão às ligações de cobrança ou massificar suas dívidas junto ao banco fazendo o acordo parcelado, somente farão com que sua dívida aumente exponencialmente, tornando-as impagáveis. Através de um acompanhamento jurídico adequado, com a estratégia certa, tanto na esfera extrajudicial quanto judicial, é possível reduzir tais dívidas em até 90% do valor cobrado. Então, não espere a bomba estourar na sua mão. Busque a ajuda de um especialista no assunto. Procure um advogado de sua confiança. E, o mais importante, nunca confie no banco. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Hoje falando bastante sobre direito imobiliário aqui no nosso programa. Doutor Leonardo, me fala uma coisa. Quais os cuidados que a pessoa deve ter quando a compra é feita com financiamento bancário? Olha, até é muito boa a sua pergunta, porque eu estou me deparando muito com uma situação que está acontecendo, porque a gente sabe que hoje, né, o mercado atual, o mercado imobiliário atualmente, eu acredito que 90%, o que não acontecia há 10, 20, 30 anos atrás, hoje 90% pelo menos das compras e vendas de imóvel incluem um financiamento imobiliário nessa transação. Certo. E eu estou me deparando muito que também nessa vontade, nessa ânsia daquela pessoa na compra do imóvel, principalmente em quem está comprando, tá bom? Em aprovar aquele financiamento imobiliário, não vem se atentando por uma questão que eu vou falar que é muito importante. Muita gente não sabe que isso acontece, tá? A grande maioria entende que o financiamento imobiliário ele tem parcela decrescente, que ao final você vai estar pagando menos do que o começo, e isso não é uma verdade, tá? Hoje existem duas tabelas, né, básicas que são aplicadas no financiamento imobiliário, que é a tabela Price e a tabela SAC. E uma dessas tabelas, que é a tabela SAC, né, que é a tabela Price, na verdade,
juntamente com reajustes mensais no contrato, fazem com que as parcelas sejam crescentes. Ah, olha só, hein? E isso é muito, muito, muito preocupante, porque a grande maioria das pessoas que fazem o financiamento imobiliário esperam que essa parcela não só diminua, mas analisam a possibilidade de pagamento com aqueles proventos que ela possui hoje. Muitas das vezes é uma pessoa que está no mercado de trabalho como CLT, que tem aquele salário fixo e ela programa aquela parcela e acredita que aquela parcela não vai ultrapassar daquilo. E muitas das vezes não acontece, eu venho pegando alguns casos no escritório, isso é muito preocupante porque essa tabela e a aplicação dessa tabela, desse reajuste, ela é autorizada pelo Banco Central, ela não é uma prática ilegal. Certo. Tá? E a grande maioria das instituições financeiras não concordam em revisar esse contrato. E aí o contratante desse financiamento, né, que comprou esse imóvel com esse financiamento, acaba se prejudicando e muitas vezes não conseguindo pagar essas parcelas, sendo obrigado a entregar esse imóvel, né, ou até mesmo vender, né, para tentar pagar ou entregar o imóvel de volta para a instituição financeira, que com certeza, além do prejuízo financeiro por ter ocorrido dessa maneira, mas é a frustração de ver a sua casa própria, muitas vezes seu imóvel entregue pelo banco, né? Então isso é muito preocupante, é bom se atentar com relação ao que está sendo aplicado naquele contrato. Olha só que informação importante que o Dr. Leonardo passou agora para todos nós, hein? É uma coisa aí, uma prática aí que não é ilegal, como ele falou, mas às vezes falta um pouquinho de atenção, um pouquinho de orientação de um especialista para que realmente você não caia numa cilada dessa. Podemos dizer cilada, assim como você falou, não é ilegal, né? Mas às vezes a pessoa não está sabendo disso e cai nessa cilada e depois tem que colher as consequências devastadoras disso, né, doutor? E de certa forma a pessoa realmente não sabe, não entende, não tem até essa obrigação de entender o que está ali no contrato. E a gente sabe que num contrato, principalmente de financiamento imobiliário, são muitas cláusulas, muitas laudas. Até a gente que é advogado, muitas das vezes peca em não ler um documento na sua integralidade. E aí ali é um quadro, que é uma taxa que a pessoa não esperava que isso iria ter no contrato, que causa um prejuízo enorme. Então, contrate sim um especialista para ler esse contrato de financiamento imobiliário, nesse caso da sua pergunta, para que ele possa te falar exatamente o que você está assinando. Muito importante essa questão, hein, pessoal? Fique atento aí, entre em contato com um especialista para que você realmente saia bem satisfeito aí dessa situação. Doutor Leonardo, me fala uma coisa, e nos casos de extrato, né, que é a rescisão de contrato, quais são os direitos e obrigações das partes? Então, vamos lá. É uma pergunta muito abrangente, porque da forma que o contrato ele é um documento muito particular, vai depender muito do que está sendo feito, tá? E do que as partes concordam, para que se coloque ali, da maneira que se coloca ali, uma cláusula de rescisão contratual. E aí é onde, consequentemente, no distrato, o distrato ele vai ser feito com base normalmente no contrato que foi redigido. Então, direitos e obrigações, ele não está no distrato, ele está na cláusula do contrato que reza sobre a possibilidade do distrato, dos descumprimentos, da desistência, e aí com o valor da multa. Então, vai muito de cada contrato, tá bom? Então, é bom se atentar com relação a isso. Agora, claro, se isso não existir no contrato, não é que o distrato não pode ser feito. Certo. Ele pode, até porque uma das partes não vai cumprir, ele vai ter que acontecer. Seja amigavelmente ou seja judicialmente. Amigavelmente, como o próprio nome diz, o que as partes transigirem, concordarem, acordarem com relação àquele distrato, está tudo certo. Senão, a via judicial vai se embasar em julgados, entendimentos jurisprudenciais, tá? E o que a lei aplique, o que poderia estar também nessa negociação, para que se aplique ali e se determine de que forma vai ser feito aquele distrato, né? Porque muitas das vezes tem que devolver imóvel, tem que devolver veículo, é uma confusão só. Por isso que um contrato bem elaborado minimiza com certeza esse conflito no futuro, caso haja necessidade de um distrato. Perfeitamente.
Doutor, me fale uma coisa. Hoje a gente vive um mundo onde os golpistas estão tomando conta, seja lá em qual área for. E na área imobiliária também não é diferente, né? Tenho certeza disso. Me fale alguma coisa. Quais são os golpes mais frequentes no mercado imobiliário e como se prevenir? É outra situação também que está acontecendo, porque nós estamos aí, pelo menos tanto aqui na nossa cidade como na região, mas eu acho que no Brasil como um todo, nós estamos numa situação de um boom imobiliário muito grande. Certo. Empreendimentos não param de acontecer, loteamentos não param de ser aprovados, né? Empreendimentos, seja condomínios horizontais, condomínios verticais. E uma das práticas, eu acho que se não há prática que acontece, realmente em falando de golpe, né? De fraude, é realmente a venda acontecer de um empreendimento que ele está a ser realizado, mas de fato ele não existe. Acontece muito, inclusive, vem acontecendo, eu aviso até porque, assim, não querendo prejudicar nenhum lançamento de um empreendimento, pelo contrário, eu estou aqui, na verdade, precavendo aquele comprador que pode tomar o golpe. Sim, sim. Que é o que vem acontecendo muito nesses balneários aqui na região, onde estão sendo apresentados projetos mirabolantes, unidades verticais ou horizontais, ou mesmo loteamentos, onde possíveis vendedores, vamos dizer assim, pseudo-corretores de imóveis, né? Porque eu falo pseudos porque os profissionais sérios existem, estão aí e devem ser procurados para intermediar e são responsáveis também por intermediar essas compras e vendas e analisar muitas vezes documentação. Mas os golpes estão nessa questão do comprador acreditar que aquele projeto vai ser feito, porque apresenta-se plantas, apresenta-se documentação, mas que não são analisadas. E que aí, na não contratação de um corretor de imóveis competente, especializado nisso, ou num advogado especializado nessa questão, que não analisa essa documentação, não analisa se existe aprovação na prefeitura daquele projeto, se aquela planta realmente existe, se aquele vendedor que estaria supostamente representando uma incorporadora, uma loteadora, essa incorporadora, essa loteadora realmente existe, verificar esse CNPJ, a existência dessa empresa, certidões dessa empresa e até mesmo, é o que a gente fala, o QI, procurar de outros profissionais se conhecem, tem conhecimento realmente se aquela loteadora, aquele incorporador ou até aquele construtor é uma pessoa séria, é uma empresa séria. Porque já vi e vem acontecendo e aí é uma frustração enorme. Você, bastante. Né, emocionalmente se vê muitas das vezes tendo juntado aquele dinheiro todo para empreender num lazer para sua família, ou até mesmo num imóvel próprio, mas num lazer, que eu estou falando aí dos balneários, e tomar conhecimento que aquele dinheiro foi embora, aquele empreendimento não vai acontecer, e aí a hora que você vai procurar aquele vendedor que te vendeu aquele empreendimento, ele não está mais na região, ele não existe, aquela empresa não existe, aquele projeto não está aprovado. Então é muito preocupante, se atentem, procurem um profissional competente, um corretor com um CRES registrado, né, um advogado especialista em direito imobiliário para analisar e levantar todas as informações para te dar segurança no que você está comprando. Tá? Eu me lembro muito bem, você falou desse assunto agora, de um suposto balneário na região aqui, Sim. onde vendeu e muitas pessoas compraram e depois foram lesadas, né? Com certeza. Nas redes sociais falaram bastante sobre isso, as pessoas lamentando, procurando informações e tudo mais, mas podemos dizer, golpe na certa, né, doutor? Não tenha dúvida, é o que a gente fala. A gente não pode, nesse tipo de negociação, porque a gente está falando de negociações em valores elevados, muitas vezes astronômicos que a gente fala, porque quando se trata de lazer, desses empreendimentos, são valores elevados. E a gente não analisar de quem a gente está comprando, qual é a empresa que você está trabalhando, realmente isso não deve ser feito, né? Tem que ser analisado, não haja por emoção, né? A gente tem que colocar o pé no chão, ser racional e procurar levantar todas as informações possíveis e necessárias
para ter segurança do que você está comprando, porque você está comprando algo que ainda vai ser feito. Justamente, não tem nada pronto, né? Você não está vendo, você está vendo a maquetinha ali, né? Você está vendo a maquete, um papel que qualquer um faz. Então, realmente tem que ser analisado isso sim. Olha, essa pergunta foi de fundamental importância, hein, pessoal? Porque hoje a gente está vendo muito nos centros comerciais, uma maquete ali, aquela propaganda grande, aquele negócio ali. Mas é muito importante, pessoal, você, como o Dr. Leonardo falou, procurar referências sobre isso, procurar um corretor especializado, um profissional da área especializado para te orientar melhor e colher todas as informações para que você não caia numa cilada e depois fique no prejuízo. Isso é muito importante, né, doutor? Prejuízo grande. Então, olho aberto, fique atento, antes de comprar, consulte, se informe para não cair numa cilada, pessoal. Eu vou para mais um intervalo comercial e eu volto já. Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju que tá salvando o meio ambiente porque a garrafa retornável vai e volta, gerando menos lixo. E esse de casa pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Na estrada há mais de 30 anos eu já lancei muito sucesso. Se bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não volta. Mas hoje tô aqui para te contar que meu próximo lançamento não é uma música, é um paraíso. Quando esse rapaz aqui me contou do Paradise Sunset Resort Residência, eu sabia que tinha que abraçar esse projeto. Fala aí, João. É isso aí, Zezé. E nós vamos fazer desse sonho grandioso uma realidade ainda maior. Um verdadeiro paraíso particular. Gente, esse é um resort de alto padrão que oferece abundância em estrutura e natureza. Zezé, o resort, às margens da represa de Jaguara e Ivaina, vem numa proposta inovadora e exclusiva para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem praia privativa no lugar mais lindo da represa, completamente arborizado com ipês, lazer completo que só um resort oferece e um destaque natural que só vendo para crer, gente, é o pôr do sol mais bonito do Brasil. Com certeza, Zezé. Depois de muitos anos no ramo imobiliário e atendendo aos clientes mais exigentes, nós chegamos no conceito Paradise, que é um empreendimento que encanta pela grandeza, mas também pelos detalhes. Eu tô entrando de cabeça no projeto, gente, como parceiro e investidor. Com esse empreendedor amigo aqui, para realizar, claro, esse projeto grandioso, nosso e seu. Paradise Sunset Resort Residence. Tudo que jamais foi visto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. A Sescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado a Sescofran. Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos
Temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto para a sua mesa. Doutora Maria Rita Perente, Sorrir Transforma. E com a doutora Maria Rita Perente, especialista em endodontia, limpeza, estética dental e clínica em geral, você encontra mais do que um tratamento. Encontra confiança, cuidado e excelência. No consultório da doutora Maria Rita, cada detalhe é pensado para oferecer conforto, tecnologia de ponta e resultados surpreendentes. Agende sua consulta e descubra o poder de um sorriso bem cuidado. Doutora Maria Rita Perente, porque seu sorriso merece o melhor. Ver bem é viver melhor, e a sua saúde ocular merece o melhor cuidado. No Centro de Olhos de Franca, você encontra tecnologia de ponta, atendimento humanizado e uma equipe de oftalmologistas altamente qualificada, sob a direção de Dr. César e Dra. Aiko Maniero, pronta para cuidar da sua visão em todas as fases da vida. Exames completos, diagnósticos precisos e tratamentos modernos. Tudo em um só lugar, com conforto, agilidade e segurança.
Agende sua consulta e enxergue o mundo com novos olhos. Estamos localizados na rua Voluntários da Franca, 2567, bairro São José. Centro de Olhos de Franca, cuidando da sua visão com excelência. Programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, sou Leliana, advogada, e a minha dica jurídica de hoje é sobre guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela existe desde 2002 no Código Civil para fixar direitos e obrigações em relação aos cônjuges ou aquele que é guardião. No entanto, há uma confusão de que a guarda compartilhada serve para não pagar pensão alimentícia. Na verdade, não é isso. A guarda compartilhada é para dividir obrigações e responsabilidades. E aquele que não tem o lar de referência, aquele cônjuge que não tem o lar de referência, ele deve receber pensão do outro. Essa é a minha dica de hoje, pessoal. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do Família Verzola Recebe. Hoje recebendo o advogado Dr. Leonardo Balieiro. Dr. Leonardo, fala uma coisa. Na sua visão, existe uma premissa básica no relacionamento advogado-cliente? Ah, não tenha dúvida, né? Eu acho que a confiança, a transparência, a ética, ela deve permanecer entre ambas as partes, né? Não adianta só a parte confiar no advogado, mas não ser transparente para o advogado. Com certeza. E ambas as partes não trabalharem de forma honesta naquilo que está sendo feito. O advogado na questão de realmente explicar e colocar esse limite para o cliente do que realmente vai acontecer e pode acontecer. E o cliente também de forma honesta do que ele realmente quer. Então, eu acredito que confiança, transparência e ética sempre, com certeza. Maravilha. O advogado, ele carrega a responsabilidade da vida de alguém, seja lá em qual área for, né? Sim. Ele carrega essa responsabilidade. Como vocês lidam com tanta responsabilidade assim? Olha, eu acredito assim, quando a gente trabalha de forma séria, realmente de forma séria, essa responsabilidade, ela já não tem tanto esse peso como se coloca. Porque a gente sabe que está fazendo, desde que a gente tem humildade para entender que a gente tem competência e conhecimento jurídico para atuar naquela causa, né? Essa responsabilidade, ela vem de encontro com a seriedade e a competência do trabalho, e aí a gente sabe que o cliente vai ficar satisfeito e ele tem absoluta certeza que você fez o melhor trabalho para ele, né? Então eu acredito que isso está tudo ligado. Certo. É sempre importante a gente ressaltar, né, doutor Leonardo? A gente estava conversando em off aqui no intervalo, a importância nessa área imobiliária de ter um profissional correto te auxiliando, né? Porque a gente sabe que hoje em todas as áreas, não só no direito, qualquer área, a gente tem vários tipos de pessoas, vários tipos de profissionais dedicados, bons, ruins e tudo mais. Então, claro que no ramo imobiliário, que você lida com valores altos, né, doutor? Com certeza. Muito importante ter um profissional do seu lado para te orientar de forma segura. Que seja um profissional da área jurídica, que seja um corretor de imóveis da sua confiança, mas que realmente atue de forma segura. Isso é de fundamental importância, né, doutor? Fundamental. São dois profissionais aí que eu acredito que são extremamente necessários para que aquela transação que está sendo feita seja feita de forma totalmente correta. A gente até brinca, né? Não é nem brinca, mas é um jargão que a gente fala, deixar tudo bem amarrado e bem correto para ambas as partes, dentro daquelas vontades e necessidades da transação que está sendo feita. Certo. E você que também, além de advogado, é corretor de imóveis também, como está vendo o mercado imobiliário aí atualmente, doutor? Então, o mercado imobiliário, Franca é até assim, Franca e um pouco da região aqui, ele tá até um pouco atípico, né? Nós estamos tendo aí um número gigantesco de empreendimentos imobiliários, né? Franca vem se desenvolvendo demais nessa área, então a gente que está dentro dessa área também, não só dentro do escritório, mas no campo,
né, participando dessas transações, a gente está vendo que para o corretor de imóveis, vemos até a questão do número de imobiliárias que vem surgindo dentro da nossa cidade, né? Se a gente pegar 10, 20 anos atrás, era bem diferente. Então, é outra coisa legal que eu falo. O corretor, meu pai foi corretor de imóveis a vida inteira, então eu cresci nesse meio. Eu falo, é muito interessante porque os corretores, eles estão se especializando mais hoje em dia. Certo. Eles estão se profissionalizando mais para trazer um produto realmente que o cliente quer, que o cliente precisa, e entender qual que é a dor desse cliente. E dentro do mercado imobiliário eu fico muito feliz, né? Porque quanto mais empreendimento, mais se gera emprego, mais a economia melhora e aí fica todo mundo feliz e satisfeito. Maravilha. Doutor Leonardo, hoje a cidade de Franca é um grande polo jurídico. Nós temos, acho que, 4 faculdades que oferecem o curso de Direito, né? Faculdades físicas, né? Físicas, justamente, né? Que hoje em dia tem as virtuais também, isso, né? O tal do curso online, então, mas hoje, sim, estamos falando de Faculdade de Direito, a Unifran, a Unesp, a Anhanguera também, né? Está oferecendo também, né? Unidep Anhanguera, com certeza. Então, hoje é uma cidade, um polo jurídico hoje, formando diversos profissionais aí. Claro que muitos são de fora e vêm estudar aqui e muito mais. Mas, assim, como você vê o mercado hoje? Tem espaço para todo mundo? O espaço, ele sempre existe. O que a gente tem que entender é que nem sempre, porque o profissional, ele não pode trabalhar somente com aquele pensamento de enriquecer, vamos dizer assim. Você tem que também trabalhar no que você gosta, no que você faz de melhor, porque trabalhar com prazer te faz com que você acorde disposto a fazer aquilo que você se propõe a fazer de forma melhor. O espaço, ele existe sim, não tenha dúvida. É claro que o Brasil hoje, vamos dizer assim, ele tem um número de profissionais que estão sendo jogados no mercado de um número muito elevado. Nós temos hoje uma estatística bem preocupante no que se trata de concorrência, né? Hoje, salvo engano, é um advogado para cada 1.000 pessoas. Pouca gente sabe, assim, eu estou falando não é para desanimar qualquer estudante de direito. Que está pensando em cursar o curso. É uma área super legal e também até porque tem uma gama de nichos para você atuar, né? Hoje o direito, ele te dá oportunidade em várias esferas, seja com um funcionalismo público, seja na área bancária, seja na atuação do direito ou como assessores, né? Mas é uma questão assim que é curiosidade agora que eu vou... O Brasil, ele tem mais faculdades de direito do que os Estados Unidos e a Europa somadas juntas. Nossa, essa eu não sabia. Exatamente. Juro que eu não sabia. Então, assim, realmente a concorrência, ela existe. E ela existe porque são muitos profissionais entrando no mercado diariamente. Aí vai da questão de você se especializar. O clínico geral hoje, ele realmente, que é o que a gente brinca, o clínico geral hoje, já não, nesse mercado ele vai ficando para trás. Porque se você não se especializar e não se tornar referência naquilo que você faz, você não vai ter aquele cliente talvez que te valoriza, você vai estar vendo cada vez mais um cliente diferente no seu escritório. Eu não acho isso muito legal. No começo sim, faz parte, experiência, tá? Mas é o que eu falo. É muito profissional? É sim, um número elevado de profissionais, tanto que eu joguei essa situação e esse fato realmente verídico com relação ao número de faculdades. Mas se especializar, estudar, se tornar uma referência naquilo que você faz, vai te trazer muitos benefícios e um sucesso profissional, com certeza. Certo. Outro tema muito polêmico que muita gente questiona é a obrigatoriedade do exame de ordem. Você é a favor ou contra, doutor? Sempre fui totalmente a favor. Eu acredito assim, se você é de fato um profissional que quer atuar na área, se você estudou e estuda para atuar na área,
Eu não vejo por que essa preocupação. Eu acredito que E separa assim um pouco do joio do trigo. Eu acho que, da mesma forma que a gente falou agora, né? Exatamente agora, da necessidade que eu vejo hoje dentro do mercado de trabalho de você se especializar, eu acredito que o exame de ordem, ele também traz aí faz a aquela luz da seleção, população, podemos dizer exatamente assim, né? daquele profissional que realmente quer atuar como advogado e tem competência para entrar no mercado, né? A gente entende que para tudo tem exceção. Ainda mais no direito, é o que a gente mais busca muitas das vezes para aquele cliente, para atender aquele cliente, é uma exceção à regra. A gente entende que aquele profissional que vai entrar na área, prestando um exame de ordem, ele pode emocionalmente não estar bem preparado. Ele até tem a instrução e o intelecto mais do que suficiente para a prova. E não só como exame de ordem, como qualquer outro concurso. Ele tem aquele nervosismo, isso existe sim, a gente sabe, mas mesmo assim eu acredito que seja uma forma ainda de separar e de demonstrar que você realmente é um advogado, né? Certo. Eu acredito. Muito bom, pessoal. Eu vou para o meu último intervalo comercial e eu volto já com o bloco final do nosso programa. No Centro Universitário Unifacef, você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui. Pra quem quer aprender, desenvolver, a Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733. Em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre para o Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, Filho, número 800. Telefone 3723-2337. Pessoal, você já conhece a rede Bela Ótica? É aquela rede que oferece os óculos mais lindos da cidade. Solares, óculos de grau, laboratório próprio. Tudo isso a Bela Ótica oferece, além das condições de pagamento mais facilitadas da cidade. Aqui ao meu lado está a Flavinha, onde vai contar um pouquinho pra gente da filial da Bela Ótica aqui no Jardim Consolação. Uma lojinha lindíssima mesmo, né, Flavinha? É verdade, estamos aqui com mais uma filial da Bela Ótica na cidade de Franca para poder melhor atender os nossos clientes. Estamos aqui no Jardim Consolação, ou como Champanhar, né? Como o pessoal conhece, para facilitar a vida de todas as pessoas que moram nessa região. Churrascaria do Frei. O verdadeiro sabor do churrasco te espera. Os melhores cortes, tempero na medida certa e um atendimento que te faz sentir em casa. Aberto no almoço e jantar. Preço especial com refrigerante, chopp e sorvete. Avenida Doutor Hélio Palermo, número 2860, Churrascaria do Frei. A sua mais nova opção gastronômica. Muito bom, pessoal. Eu gosto de dar dicas importantes para vocês aqui no nosso Família Verzola Recebe. A cidade de Franca acaba de ganhar uma opção gastronômica
muito bacana. Churrascaria do Frei. Como vocês vão conferir nas imagens, um lugar amplo, bonito, com o melhor churrasco da cidade. Aqui ao meu lado está o Luiz Frei, proprietário, que vai nos contar um pouquinho desse empreendimento, né, Frei? Tudo bem? Tudo bem. Perzola, pessoal que assiste, é uma honra estar aqui novamente, Perzola. Mais um empreendimento para a Cidade Franca, né? Maravilha, o Frei já conta com 2 restaurantes na cidade, ali em frente ao terminal e também na Avenida Brasil. E agora presenteia a nossa cidade com uma churrascaria, oferecendo os melhores cortes, refri à vontade, chopp à vontade, açaí à vontade. É isso mesmo, né, Frei? Sorvete à vontade, água, suco, chopp, tem uma mesa que tem uma chopeira inclusa, o pessoal fica à vontade. E outra, tudo isso com preço acessível, né? R$ 69,90. R$ 69,99 no meio da semana, R$ 79,99 aos finais de semana e feriado. Olha só, pessoal, venha conferir, o endereço está na tela. Churrascaria do Frei, melhor churrasco de Franca e região, né, Frei? É isso aí, vem pra cá, gente. Se você ama churrasco de verdade, o seu lugar é na Churrascaria Nono Grill. Aqui cada corte é selecionado e assado no ponto perfeito, garantindo sabor e suculência a cada garfada. Nosso buffet completo oferece saladas fresquinhas, pratos quentes, comida japonesa, acompanhamentos irresistíveis e sobremesas que vão conquistar seu paladar. Tudo isso em um ambiente acolhedor, perfeito para reunir a família e os amigos e transformar cada refeição em um momento especial.
Churrascaria Nono Grill. Tradição, qualidade e o melhor churrasco da região. Venha nos visitar e descubra por que todo mundo fala de nós. Rua dos Pracinhas 375, Residencial Paraíso, 16 37 224032. Programa Família Verzola recebe. Apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, meu nome é Rafael Pinheiro, eu sou sócio proprietário da Beyond Pinheiro Advogados. Vim para trazer para vocês aqui hoje um pouquinho do meu conhecimento e dar algumas dicas. Bom, a nossa área, nós atuamos em todas as áreas, porém a minha especialidade é direito de família. Então eu vim trazer para vocês aqui uma informação a respeito de divórcio. Nunca considere um acordo feito de maneira verbal como um acordo válido, que vai ser possível de ser cobrado ou executado na justiça. Então, se você está passando por um divórcio, faça isso de maneira correta. Procure um advogado da sua confiança para fazer isso tudo no papel. Faça, homologue na justiça, porque somente assim você vai poder, no futuro, se necessário, executar ou cobrar os seus direitos. Outra dica importante também com relação à parte de sucessões é você que tem um inventário ou está passando por uma situação de divisão de bens por conta de morte, saiba que não é necessário estar de comum acordo para que esse imóvel ou esse bem que está sendo partilhado seja efetivamente dividido. Então, se você está lá com aquele inventário, com aquele imóvel parado, porque tem só um irmão usando ou outra pessoa usando e não consegue dividir, você quer ter acesso à sua parte, saiba que o inventário pode ser feito e pode ser proposto por qualquer pessoa, por qualquer herdeiro, ele pode ser proposto a qualquer momento, independente da vontade de todos. Então, se você passa por essa situação, procure também por um profissional da sua confiança, saiba que você tem direitos e eles devem ser defendidos judicialmente. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. E agora eu vou conhecer de perto um pouquinho da vida do Dr. Leonardo. A começar pelo seu passatempo preferido, doutor. Saindo da área jurídica, o que você gosta mais de fazer? Olha, eu não posso negar que são duas situações totalmente diferentes. Uma, eu gosto muito de ver filmes e séries, mais filmes. Eu posso até me dizer ser um cinéfilo, viu? Porque eu acredito que eu deva ver pelo menos um filme por dia. Eu gosto de séries mais curtas, esse é um passatempo que eu gosto quando estou em casa. Mas estar com os amigos, com a família, curtindo aquele belo churrasco, não tem jeito, né? É a melhor coisa que tem. Maravilha! Me fale agora, o que você queria ser quando era criança? Então, como todo bom francano, não tem como não falar ser o jogador de basquete, né? E assim, eu de fato joguei basquete durante toda a minha infância, durante toda a minha adolescência. Eu fui parar de jogar com 18 anos, 17 para 18 anos, quando eu realmente entendi que eu estava um pouquinho abaixo do necessário. Né? Não foi uma frustração, com certeza, porque eu acho que o esporte, seja ele qual for, é essencial, mas aquela questão de ser jogador, crescemos numa cidade, tivemos até dois times numa época na liga profissional de basquete, né? Então não tem como não dizer que você é jogador de basquete, com certeza. Certo. Animal de estimação, você gosta, possui? Não tenho atualmente, já tive na infância, tive alguns anos atrás cachorro, né? Só tive cachorros. Ultimamente eu tive um peixe, mas não tenho mais. Eu estou numa fase mais tranquila porque a gente sabe que o animal de estimação ele precisa de um cuidado, né? Então eu estou voltado agora para outras atividades. Então eu moro também em apartamento e eu acho que no meu caso o cachorro o pet que eu queria e não ia dar muito certo, muito não. Bem no espaço que eu moro, então mas é o cachorro, com certeza, que eu mais gosto. Certo. Me fala uma coisa, time do coração? Franca Basquete. E o Santos, porque meu pai foi santista a vida toda, sou santista, então meu pai morou em Santos na adolescência. Certo. Então assim, a gente cresce, sou o filho mais velho, não tem como Puxou fugir. o pai, não tem jeito, né? Não tem como. Eu tenho um irmão que fugiu um pouquinho dessa vertente, porque pegou uma era um pouco de outros times em ascensão, então, mas eu sou santista, adoro o Santos, mas
Assumo que eu não sou... Fanático, não. De jeito nenhum, nem um pouco. Não brigo pelo time, pelo contrário. Acho que não vale a pena. Eu gosto de curtir só o futebol. Certo. E a sua maior paixão, qual é? A família, com certeza. Não tenha dúvida. Meus filhos. Eu acho que a gente está aqui onde está. E eu acho que eu estou onde eu estou por eles. Né? Fui pai muito cedo. E aí a paixão veio muito cedo por eles. Pela minha esposa, pela minha atual esposa, né? Meus pais, com certeza. Meu pai que não está aqui. Minha mãe ainda está viva, né? E com certeza meus irmãos. Agora, minha paixão é minha filhada. Né? O padrinho Babão. Oh, né? Coisa boa, hein? Padrinho da Cecília. Então, assim, são minhas paixões, com certeza. Maravilha. Me fala agora, qual é ou quais são os seus maiores desafios na vida? Eu acredito que continuar atuando no direito, né? Eu acho que com certeza. Eu acho que esse é o maior desafio, além disso profissionalmente. Mas a gente que tem uma família para cuidar, né? O desafio é sempre conseguir proporcionar para quem está com a gente, né? Para os nossos companheiros, para a nossa família, para os nossos filhos, as melhores oportunidades. Eu acho que os desafios são esses. É a gente chegar lá na frente e ver que esses desafios foram ultrapassados de forma legal, de forma onde você vê o sucesso nisso e que os filhos tenham um bom caminho. Eu acho que esse é o maior desafio, que a gente tenha, e tenham filhos honestos e éticos. Eu acho que esse é o meu maior desafio. Maravilha! Qual é ou quais foram as pessoas mais influentes na sua vida e como é que elas te impactaram, doutor? Olha, influentes, eu acredito que sempre são os nossos pais, né? Eu, graças a Deus, posso dizer que tive os pais dentro de casa, né? Que isso eu acredito que seja muito importante. Pelo menos para mim foi muito importante na minha formação. Então eu acho que com certeza os pais, né? Meu pai, de forma... é o cara assim que... um dos caras mais trabalhadores que eu conheci, honestíssimo, e graças a Deus até hoje eu escuto isso de pessoas próximas a ele. Muito bom, né? Não, com certeza. É um legado até que a gente também quer deixar. Então eu acho que essa influência eu tive muito dele. Minha mãe foi muito coruja, muito super protetora. Então, assim, eu acho também que fez com que eu desse valor a essa questão da paternidade, né? E eu acho que isso influenciou muito, tanto na questão familiar quanto na questão profissional, de caráter, meu pai e minha mãe, com certeza. Maravilha! Falando em caráter, quais as características de caráter que você mais admira nas pessoas? Eu acredito que honestidade e educação sempre, porque lidar com pessoa desonesta ou com a falta de educação... O que hoje podemos dizer que é um pouco comum, né? É um pouco, até demais, né? As pessoas, eu acho que isso também vem muito da educação que a gente teve, é o que eu falei agora há pouco, né? Certo. Eu acho que por ter tido pessoas honestas e pessoas... Minha mãe me ensinou muito essa questão de educação, eu acho que, acredito piamente que são duas premissas, assim, totalmente importantes em relações interpessoais, a honestidade, e eu acho que a honestidade, com certeza, é a principal, e a educação na forma de lidar com as pessoas. Muito bom. Agora me fala, o que você mudaria em si mesmo se pudesse? Fisicamente ou... O jeito que você preferir responder. Não, fisicamente eu acho que eu não mudaria nada, não. Fisicamente tá bonito, tá bom, né? Eu acho que a gente tem que... eu acho que a gente estando saudável é o mais importante. Eu acho que a gente é assim, porque Deus fez assim, então acho que não vale a pena reclamar. É claro que a gente sempre quer mudar, mas aí estamos falando de saúde, claro, saúde sempre, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que estar sempre tentando mudar, sim. Isso fisicamente, eu acho que em termos de personalidade, talvez um pouco mais de paciência. E aí a falta de educação me deixa um pouquinho impaciente, porque me deixa mesmo. Então, mas eu acho que com certeza eu gostaria de ter um pouco mais de paciência. Já fui pior,
Já melhorou bastante. A maturidade vai trazendo a gente um pouco mais de paciência, a gente vai criando um pouco mais de maturidade. Hoje a gente, né, eu acho que tem que ser assim, né? A gente vai avançando de idade, a gente tem que entender que a gente já teve a lidar com aquele adolescente, com aquela criança, com aquele adulto de 20, 25 anos, que ainda precisa talvez de um tempo para entender que não é assim, então, mas um pouquinho de paciência, então eu estou tentando ser um pouco paciente, mas ainda não tenho tanta paciência quanto gostaria. Mas, como você falou, com a maturidade, ela vai chegando aos pouquinhos, né? Vai, com certeza. Com certeza. Tem que chegar. E qual é hoje o seu maior medo, doutor Leonardo? Maior medo? Geralmente as pessoas carregam algum tipo de medo, né? Esses dias eu entrevistei uma pessoa, nossa, eu tenho muito medo da morte. Então, tenho muito, não vou negar. Não vou entrar na questão religiosa aqui, eu acredito que a minha religião, a minha doutrina até me traz muito esclarecimento com relação a isso, mas não é por causa disso que a gente não tem medo, né? E eu acho que o maior medo não é nem da morte, eu acho que é de como a gente vai morrer, né? Será que é muito mais da questão do sofrimento da morte? O que vai vir aí, né? O que vai vir, não só da morte, mas eu vou um pouco mais além. O meu maior medo não é da morte em si, mas qual é o legado que a gente vai deixar depois da nossa morte. As pessoas próximas a nós, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos familiares, filhos, esposas, o que a gente vai deixar de história. Eu acho que a maior preocupação é chegar a um ponto de não ter conseguido, pelo menos um pouco, que ninguém é perfeito. Claro. E a gente não consegue 100% de tudo que a gente quer na vida. Meu maior medo é de não deixar um legado de uma pessoa que foi boa, foi legal de ter convivido. Bacana, legal. Essa pergunta aqui não estava na minha pauta não, mas como você falou que é uma pessoa que gosta muito de filmes, que assiste filmes praticamente todos os dias, deixa uma indicação para o nosso amigo telespectador daquele filme que você fala, esse aqui vai valer a pena, hein? Olha, eu vou deixar uma indicação, eu não vou nem falar de filme, eu não me recordo do nome da série, é uma série de 6 episódios, minisséries, porque eu realmente não tenho muita paciência e aí eu não consigo não terminar uma série muito rápido. E aí eu quero terminar, então eu nem me proponho a ver algo que tenha 2, 3 temporadas, porque senão eu não durmo para ver a série. Para terminar. Mas é uma série baseada numa história real, tá? Ela se passou na década de 90, mais ou menos em 93. Me lembrei do nome, chama Waco, W-A-C-O, que é de uma vertente da religião dos Santos dos Últimos Dias, tá? Que esse pastor, vamos dizer assim, reuniu vários adoradores dessa religião, desse culto, e isso se tornou um problema muito sério no Texas, porque a cidade se chama Waco, e foi um conflito muito sério na época entre esse culto, essa seita, com o governo, que não vou dar spoiler, mas que não teve um final para mim, muito satisfatório, mas é o que eu falo, eu gosto também de assistir algo que me traga um pouco de conhecimento também. Então é uma série histórica, baseada numa história real, né, baseada em fatos. Waco é muito legal. Indicação aí do nosso convidado, Waco, para vocês conferirem aí, pessoal. E para a gente encerrar, doutor Leonardo, qual é a parte mais difícil em ser um advogado? Eu acredito que lidar com as expectativas do cliente, com certeza, não tenha dúvida, porque nós como operadores do direito, né, não depende só da gente. Claro, né? A gente depende de todo um aparato jurídico para que aquilo que o cliente muitas das vezes quer para ele aconteça. Então eu acho que essa questão de demonstrar para o cliente, e aí eu acredito que sim, o advogado ele precisa ser claro, ele precisa ser transparente, ele precisa ser firme com o cliente, para demonstrar para aquele cliente que muitas das vezes o que ele quer e o que ele pleiteia tem viabilidade ou não, né? Então eu acho que o mais complicado é lidar com esse conflito e com essa expectativa do cliente para aquilo que ele precisa de mim como profissional e da área do direito. Maravilha!
Muito bom, pessoal. Este foi o nosso programa Família Verzola Recebe desta semana. Que bate-papo legal que a gente teve hoje com o Dr. Leonardo Balieiro, que contou para a gente um pouquinho da sua vida, falou sobre a área imobiliária e muito mais no programa de hoje. Inclusive, você conferiu na abertura do programa o Momento Jurídico com o Dr. Leonardo Balieiro, que vai estar conosco aí nos demais programas também, dando dicas importantes da sua área aqui no Família Verzola Recebe. Dr. Leonardo, eu quero agradecer mais uma vez por ter aceito meu convite, por ter estado aqui comigo nesse bate-papo legal, informativo e muito bacana da área imobiliária. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho também, agradecendo novamente a oportunidade de estar aqui num ambiente tão legal, num programa tão interessante e de tanto sucesso na nossa cidade, na nossa região, e agradeço imensamente por ter participado hoje do seu programa. Realmente foi um bate-papo muito legal e muito bacana. Pessoal, eu espero por você na próxima semana, sempre com aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá!